Bom dia a todos, aqui é a professora Cintia Mello e hoje nós teremos a nossa sexta aula do curso de Introdução ao Iramutec. Iremos aprender um pouco sobre análise de similitude. O que é a análise de similitude? Ela mostra um grafo que representa a ligação entre as palavras do corpus textual, ou seja, a gente consegue inferir a estrutura da construção do texto e dos temas de relativa importância e como eles se relacionam, ou seja, que palavras se aproximam de outras que foram ditas de formas próximas pelos participantes. Então, um exemplo que a gente tem aí de uma imagem de similitude é essa daí. Então, a gente vê a palavra coração, pessoa e transplante em destaque e que palavras se aproximam dessas palavras, assim como a gente também pode ver que palavras aparecem em oposição. Por exemplo, aí a gente tem no canto inferior esquerdo Deus, do lado direito oposto médico, exame, assim como igualmente na parte superior, de um lado a gente tem a preocupação com o hospital, com o doutor, do outro lado já com o filho, o irmão, o marido, ou seja, questões familiares. Então a gente consegue ver um pouco essas palavras que se destacam e também as palavras que aparecem próximas a elas, assim como as palavras que aparecem mais em oposição. Como é que a gente pode iniciar a análise de similitude? Então, voltando aí ao que a gente já viu na aula 13, quem tiver dúvida, volta o vídeo da aula 13. A gente tem aí o ícone com um T vermelho, onde você vai colocar o seu texto, vai escolher o banco de dados, codificar aí o TF8, todas as línguas, português, e quando abrir aí a gente pode escolher essa imagem que aparece aqui, o íconezinho, ou em análise de texto a gente escolher a opção análise de similitude. Na sequência, abrirá aí pra gente essa janela, onde de um lado a gente tem as palavras e a força delas, e de outro algumas opções de codificação. Nessa tabela com a coluna, a gente pode estar mexendo nela depois, quando a gente quiser limpar um pouco o banco, mas a priori a gente só quer que você entenda que são as palavras que estão na análise e o indicador de peso delas. Do lado direito, nessa aba configurações, a gente tem aí várias opções de configuração, que eu vou deixar aí a colinha para vocês depois estarem dando uma olhada e entendendo um pouquinho. E vou chamar a atenção apenas das principais. A primeira delas é tipo de gráficos, onde aparece aqui a opção estático, e se a gente entrasse, teria a opção dinâmico ou 3D. Que a gente pode ter aí uma visualização, por exemplo, como está aqui para mim. Nesse lado esquerdo a gente tem uma opção de estático, e aqui a gente tem a opção de dinâmico, do banco de dados da Marina, que é a aluna que está trabalhando com pós-transplante cardíaco. E aí nesse dinâmico a gente consegue estar trabalhando essas setas vermelhas aqui. Eu dei um print da tela para vocês visualizarem. A árvore máxima, que é essa opção aqui, ela já vem com marcado. Eu posso deixá-la marcada ou retirar a marcação, que vai dizer se eu vou querer uma estrutura de árvore e de ramificações. Para vocês terem um exemplo, a gente tem aí do lado esquerdo com a árvore máxima marcada, do lado direito exatamente o mesmo banco, sem essa marcação. A gente vê que é uma imagem bem diferente. Nessa daqui ela não tem tanto uma imagem de árvore, por isso que eu peguei um outro banco para vocês visualizarem ainda mais essa diferença. Essa aqui é um trabalho de uma aluna de trabalho de conclusão de curso também, só que ela fez um estudo sobre o processo de pré-transplante cardíaco, que é o momento da fila de espera e a espera pelo transplante. Então a gente vê bem mais visivelmente essa diferença da árvore. Aqui com a marcação da árvore máxima e aqui sem essa marcação, ou seja, aqui a gente vê bem mais essa visualização em formato de raiz. Continuando, na opção comunidades, que a gente tem aqui, eu posso escolher formato de cores, que vai realçar os grupos que estão relacionados. Assim como eu posso escolher marcar aqui a opção de ralo, onde eles vão criar círculos coloridos nesses agrupamentos.
Então, para vocês poderem visualizar, aqui aquela mesma imagem que a gente tinha já preta, ela aqui a gente já consegue visualizar ela em colorido, onde mostra as ramificações e as palavras que se aproximam nessas ramificações com a mesma cor. E aqui já elas em ralo, ou seja, elas com um círculo agrupando essas palavras que estão na mesma ramificação, ok? Apesar de não ser tão usual vermos esse tipo de imagem nos artigos e nos trabalhos, principalmente porque, por exemplo, um artigo em revista eles pedem preto, então a gente trabalha muito mais com um formato tradicional, que é esse daqui que eu vinha mostrando para vocês. Ok? Para finalizar, a gente tem aqui a outra aba, ajustes gráficos, onde vocês também podem pegar aqui a cola e dar uma olhada melhor. Por enquanto eu mostrei as principais formatações do que a gente pode estar brincando um pouco com os dados na análise de similitude. Uma observação é que a gente sempre sugere que nessa primeira análise você não altere nenhum desses comandos e faça a análise de similitude com as marcações automáticas, ou seja, em estático, em preto, sem ralo. E depois, se você precisar, se por algum motivo a sua imagem ficar, entre aspas, poluída, ou seja, com excesso de palavras que não estiverem legíveis, a gente pode fazer a limpeza nesse banco e tornando ela um pouco mais visual. Essa limpeza pode ser feita por aqui, onde a gente pode estar diminuindo as palavras que a gente vai estar trabalhando. Eu sugiro que você vá diminuindo aos poucos, para que também não seja uma limpeza muito grande, ou seja, não fique sem uma representação de árvore, sem palavras próximas e não forme uma ramificação boa. E você pode diminuindo, que você vai destacando, deixando destacado só as palavras que você quer que rode. Aqui já é o final da lista, ela vem do mais forte para o menos forte, e aí você pode destacar e deixando, por exemplo, só as palavras com frequência mínima 10, e você destaca todas as palavras de 10 para cima, e aí você vai conseguindo limpar esse banco. Ou então, a partir dessa janelinha aqui, que a gente já viu, quem tiver dúvida, volta à aula 4, que você vai poder entender também, ok? E como eu coloco isso no relatório, professora Cíntia? Então, eu trouxe aí um pedaço do relatório da Marina, onde ela apresenta a análise de similitude dela. A partir dessa análise, baseada na teoria dos grafos, é possível identificar as ocorrências entre as palavras e as indicações da conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação da estrutura do conteúdo de um corpus textual. Observa-se que há 3 palavras que mais se destacam, e aí ela vai dizer as palavras que estão em maior foco: pessoa, coração e transplante. Delas se ramificam outras, apresentam expressão significativa, como querer, morrer, família, e ela vai mostrando essas sub-ramificações e as palavras que apresentam-se próximo dessas sub-ramificações. E depois vem a pesquisadora à tona, tentar explorar um pouco o que é que significa isso e contextualizar isso com a teoria e o significado dessa imagem que ela tem, e no final ela coloca a imagem dela, tá? Então, por hoje é só. Bom trabalho a todos.